Olá, jovem jurista. Aqui é o professor Aldo Bastos, tá? Nossa dose de jurídica diária. Hoje eu trago para vocês mais uma decisão tá? Publicada no informativo 1080 do Tribunal Federal a respeito dos danos extrapatrimoniais em contrato de transporte aéreo internacional. Falando de danos extrapatrimoniais, né? Vamos ver a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 1.394.401 de São Paulo, né, que é o tema 1240 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Essa tese. Não se aplicam às convenções de Varsóvia e Montreal as hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Então, o tema é danos extrapatrimoniais, ou seja, danos existenciais, não danos materiais, decorrentes de transporte, de contrato de transporte aéreo internacional. O que é que se aplica? O Supremo diz que não se aplica às convenções de Varsóvia e Montreal. Vamos entender essas questões. Nessa questão, vocês têm que entender que o Supremo há um conflito entre dois diplomas normativos que poderiam ser aplicáveis a a esse caso, né, a esses casos. O primeiro diploma é o Código de Defesa do Consumidor. E o segundo diploma é as convenções de Varsóvia e de Montreal. E tem uma diferença muito grande entre eles. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 14, vai falar que o fornecedor do serviço deve reparar o dano em sua integralidade. Reparar o dano em sua integralidade. Já as convenções de Varsóvia e Montreal vai trazer uma restrição a essa indenização, o que a doutrina vai chamar de indenização tarifada, no caso de transporte internacional. Então, fica a questão, o que é que se aplica, né, a Convenção de Varsóvia ou o Código de Defesa do Consumidor? Vamos entender mais ainda essas questões, né? A Convenção de Varsóvia é um tratado internacional que foi assinado pelo Brasil lá em 1929. E posteriormente foi assinado um protocolo adicional que modificou alguns termos da Convenção de Varsóvia, o protocolo adicional número 4, que foi assinado em Montreal, lá no Canadá. Por isso que a gente fala de convenções de Varsóvia e convenção de Montreal. Essas convenções, elas estipulam valores máximos para que o transportador em transporte aéreo internacional seja obrigado a pagar em caso de responsabilidade civil decorrente desse serviço, transporte aéreo internacional. E eles adotam o princípio da indenizzabilidade restrita ou tarifada. Para vocês terem uma ideia, no caso, por exemplo, de extravio de bagagens, que é algo muito comum, a responsabilidade é em torno de R$ 5.940. Ou seja, você pode levar a maior quantidade de bagagem e valores até superiores a esse valor, mas a empresa aérea, no caso transporte aéreo internacional, só vai ser obrigada a ressarcir R$ 5.940. Agora, como é que a gente define o que vai ser aplicado e o que vai ser aplicado? Tem um artigo da Constituição que legitima a própria assinatura dessas convenções de Varsóvia e de Montreal, que é o artigo 178. Vamos ver o que é que diz o artigo 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Ou seja, o artigo está dizendo que vai ter uma lei definindo as regras de ordenação desses transportes, todo tipo de transporte. Só que essas regras vão ser mitigadas no caso da União estabelecer acordos internacionais. No caso da República Federativa do Brasil, representada pela União, estabelecer esses acordos internacionais. E aí chega no Supremo, o que vai ser aplicado? No caso
de danos em contratos internacionais. O Supremo diz que tem que ser aplicado, essas convenções. Só que há uma diferença aqui para vocês entenderem. Beleza, mas para que tipo de danos são aplicadas essas convenções? Porque a gente pode ter danos meramente materiais, prejuízos financeiros, e danos que atinjam a subjetividade do indivíduo, que a gente chama de danos extrapatrimoniais, como um exemplo, dano moral, dano existencial, dano coletivo, vários tipos de danos. E aí, o Supremo tem uma jurisprudência consolidada que diz que vão ser aplicadas essas convenções no caso de danos materiais. Mas por que isso? Por que só no caso de danos materiais e não nos danos extrapatrimoniais? É porque, inicialmente, você lembra que primeiro surgiu a Convenção de Varsóvia e depois surgiu a Convenção de Montreal. Embora a Convenção de Montreal não torne claro que tipo de dano ela está se referindo, a Convenção de Varsóvia tinha isso muito claro, né? Porque tratava apenas de danos materiais. Até porque a Convenção de Varsóvia é de 1929. Pouco se falava em 29 de, de danos morais. E há um segundo argumento para isso, que é do relator ministro Luiz Felipe Salomão, lá do STJ. Ele vai falar, olha, inclusive, os danos morais não podem ser submetidos a uma tabela, não podem ser tarifados. Então, a gente está falando de danos materiais, quando a gente fala das convenções. E o que são danos morais, eu já falei para vocês, são aqueles danos que atingem a subjetividade psicológica ou emocional de um indivíduo. Não necessariamente as finanças dele, né? Ofende os direitos da personalidade desse indivíduo. Então a gente volta para o caso. E esse caso, que é um tema de repercussão geral, é um caso que o Supremo já debateu várias vezes. Né? Então, a aplicação dessas convenções internacionais de Montreal e Varsóvia restringe-se, como eu disse, às hipóteses de danos materiais. E se forem danos morais, aí se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Né? Por exemplo, atraso ou cancelamento de voo ou até extravio de bagagem, se o pleito for um dano moral e não um dano material, aplica-se o CDC. Se for um dano material, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Mais uma observação aqui. Se for um transporte aéreo nacional, aí não vai se aplicar as convenções, não vão se aplicar as convenções. Vão se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, mesmo no caso de danos materiais. A gente revê a tese para finalizar esse videozinho. Não se aplicam as convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Beleza? Danos extrapatrimoniais não se aplicam às convenções, só nos danos materiais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Próxima.